Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Com muita satisfação, voltamos aqui a abordar ainda assuntos escatológicos de futuro que com certeza deve acontecer em breve. Então é muito bom nós estarmos atentos ao que a escatologia nos oferece e está dando para nós. A palavra de Deus é uma palavra maravilhosa, fiel e digna de inteira aceitação, onde se a gente procura ter conhecimento, a gente termina entendendo a palavra de Deus. Então é bom nós adquirirmos conhecimento. Vamos falar aqui sobre aquele grande mistério, né? O grande mistério que os trovões falaram para João ali no capítulo 10 de Apocalipse. E quando João ia escrever sobre esse mistério, o anjo falou para ele: guarda em silêncio, conserva contigo esse mistério. São três grandes coisas que existem na palavra de Deus, três grandes coisas que está na Bíblia e nós não sabemos o que é. Apesar de estar na Bíblia, não sabemos definir o que seja, né? Primeiro, quem escreveu a carta aos Hebreus. E esses dois outros que eu vou falar está relacionado e pode estar relacionado com esse mistério, né? É isso o que os trovões falaram. Os 7 trovões desferiram ali uma linguagem, né? Foi falado, João sabia o que era e João não pôde escrever. Quer dizer, só João soube o que foi o que os trovões falaram. Nós não sabíamos, né? Não chegou para nós assim esclarecidamente o que é. Mas quando você lê a Bíblia, quando você se dedica ao conhecimento, Deus lhe dá o entendimento do que seja, né? Do que seja isso. Outra coisa também que nós não sabemos é o que foi contido, foi a carta que Paulo escreveu à igreja de Laodiceia. Essa carta não chegou para nós, não chegou aos nossos dias, ninguém tem conhecimento dessa carta. Acredito eu, nunca vi comentário de ninguém sobre isso, pouquíssimo se ouviu falar, mas acredito eu que essa carta de Laodiceia, ela trazia grandes revelações dos fim dos dias, dos nossos dias de hoje, né? Do fim da era da igreja na terra. Paulo, ele que teve grandes revelações, e ele mesmo fala aos Tessalonicenses que ele comentava sobre os dias finais, sobre o que ia acontecer com a igreja, sobre o que ia passar com a igreja, né? E ele fala com eles: eu não comentava com vocês a respeito disso que ia acontecer, sobre a vinda do Senhor. Então Paulo fala aos Tessalonicenses sobre isso. E essa carta aos Laodicenses, que é da igreja de Laodiceia, essa carta não chegou, né? Não chegou em nossos dias. Não chegou em nossos dias. Acredito eu que era a revelação profunda que nós, nos dias de hoje, íamos entender perfeitamente. Os discípulos naquela época não iam entender, né? Seria coisa realmente muito específica, muito detalhada, que ia dar-nos a entender, com certeza, quando se daria o dia da vinda do Senhor, quando iria se dar o arrebatamento, seria muito detalhado. Mas também, quando você lê a Bíblia, você descobre, né? Você descobre que Deus deixou praticamente tudo dentro da palavra de Deus. Vejamos aqui o que Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51, ele diz assim: eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, nós seremos transformados. Bom, Paulo fala isso. Então Paulo deixa bem claro que ele estava falando de um mistério. Paulo estava falando de um mistério, deixa bem claro isso, que está falando de um mistério, e que esse mistério se completaria, né,
ante a última trombeta. Daí então, a gente vamos ler aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 10, nós lemos o seguinte texto. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste. O seu rosto era como o sol e os seus pés como uma coluna de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando ruge um leão, e havendo clamado os 7 trovões, emitiram 7 vozes. Então, esse anjo forte, se você for ver, é Jesus. É Jesus, esse anjo forte. Ele descia do céu, Jesus vai descer do céu, vestido de uma nuvem. Paulo disse que ele virá sobre a nuvem. Por cima da sua cabeça com um arco celeste. A palavra de Deus diz que o trono de Deus tem um arco, né, com tipo arco-íris, que está ao redor do trono de Deus. E o seu rosto era como o sol. Jesus brilha como o sol, e os seus pés como coluna de fogo, como foi relatado, como João fala também, dos pés deles, como tão presente no capítulo 1 de Apocalipse. E tinha na sua mão um livrinho aberto, com certeza um livro que somente ele tinha a dignidade de desatar os selos, e pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, dando a entender que ele é o rei das nações e o rei também da terra de Israel. Né? Sobre o mar fala sobre as nações do mar, e a terra fala sobre a terra de Israel. E clamou com grande voz, como ruge o leão. E havendo clamado, os 7 trovões emitiram as suas vozes. E quando os 7 trovões abriram de emitir as suas vozes, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões emitiram, e não as escrevas. E o anjo que via estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra o que nela há, e o mar o que nele há, que não haveria mais demora, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos seus profetas, seus servos. O segredo ou o mistério. Se você digitar a palavra segredo no Google, você vai ver que a palavra segredo significa mistério. Mas aqui nesse versículo 7 de Apocalipse 10, diz que vai se cumprir o mistério de Deus. O mistério, presta bem atenção, o segredo de Deus, o mistério de Deus, que ele anunciou aos seus servos, os profetas. Que segredo é esse que os trovões falaram, que João não pôde relatar, mas que já foi falado? É um segredo que já foi falado aos servos de Deus, os profetas. Então, se a gente lê a Bíblia, a gente vai entender que está contido na palavra de Deus este segredo. Tá? E diz que vai se cumprir no dia da voz do 7º anjo. Então, nós vemos aqui em Apocalipse capítulo 11, no versículo 15, né, que diz: e o anjo, e o 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes. Tá aí, as grandes vozes. No dia da voz do 7º anjo, né, as grandes vozes, que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para sempre. Né? Ele reinará para sempre. Então é importante nós sabermos que o que foi que essas vozes falou. E reinará para sempre. E os 24 anjos, anciãos, que estão assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e exoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que era, que há de vir, e tomaste o teu grande poder e reinaste. Iraram-se as nações, veio a tua ira, e o tempo dos mortos para serem julgados, e o tempo de dares galardão aos teus servos, o galardão aos profetas, teus servos e aos santos, e aos que temem o teu nome, os pequenos, os grandes, e o tempo de destruir os que destrói a terra. Então, se nós vermos aí, diz que veio o tempo de Deus dar o galardão para ser julgado os vivos, os mortos. Então estamos falando de quê? Estamos falando de arrebatamento, do dia da vinda do Senhor. Porque o anjo diz que o segredo de Deus
no capítulo 10, se cumpriria, o segredo de Deus se cumpriria, né? Que ele já tinha revelado aos seus profetas. Mas João naquele momento não pôde escrever. Mas é engraçado que ele não pôde escrever, mas Deus deixa tudo muito patente, muito claro para aquele que busca receber o entendimento. Por isso que também em Apocalipse fala, né, que aquele que tem o entendimento calcule o número da besta, né? Então a Bíblia manda calcular. Hoje nós já temos aí alguém que já soube fazer o que significa esse número, né, que vai ser um RG internacional do governo do Anticristo, de 18 dígitos. Hoje no Brasil, nós, para termos um RG, somente no país do tamanho do Brasil, nós precisamos de 9 dígitos para ter RG. Pode olhar no seu RG no Brasil, que você vai ver que o seu RG tem 9 dígitos, 9 números, né? Mas no RG internacional do Anticristo vai ser necessário o dobro, ou seja, 9, 18. Então você divide 18 por 3, dá 6, 6, 6, né? Então vai ser 6 números, você põe 6 embaixo, mais 6 números diferentes, 6 embaixo, mais 6 números diferentes, 6 embaixo, dá 666. Então é isso que a Bíblia chama de número da besta, né? Então tem que ter um entendimento. Então Paulo diz: eis que vos digo um mistério. Na verdade, é esse o mistério que Deus revelou. Para quem é esse profeta? Que Deus revelou aos profetas? A Paulo. A Bíblia não está falando de profeta lá atrás, mas está falando do profeta mesmo, contemporâneo nosso, do Novo Testamento. Está falando do apóstolo Paulo, que é profeta, que é mestre, que é doutor, né? Que tinha todos os dons espirituais. Então Paulo era um verdadeiro profeta de Deus. Então muitas vezes, se a gente lê superficialmente por cima, sem o entendimento do Espírito, a gente não vai entender de que profeta Deus está falando. Nós vamos pensar que é dos profetas antigos. Não, revelou seu segredo aos profetas. E o profeta que Deus revelou com mais profundidade, é isso aí, foi Paulo, quando ele diz: eis que eu vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas seremos transformados, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Então é ante a sétima trombeta, nos dias da sétima trombeta. A última trombeta não é a sétima. Então se a última trombeta é a sétima, então esta é a última trombeta. Este é o mistério revelado por Deus, né? E foi revelado a Paulo. Paulo passa para as igrejas. Acredito que a igreja de Laodiceia recebeu grandes revelações do que vai acontecer no fim, de maneira que Deus não permitiu que essa carta de Laodiceia chegasse, essa carta de Paulo à igreja de Laodiceia não chegasse até nós, porque seria muito, né, reveladora o que ia acontecer. Seria assim, como se fosse todo mundo ficar num sossego muito grande sobre isso. Hoje nós sabemos que praticamente quem entende hoje está com a paz, com a sua tranquilidade, né? Quem tem o entendimento sabe que a vinda do Senhor vai se dar na última trombeta. Está escrito, né? Na sétima trombeta. O que é que está acontecendo ali? Houve voz. Capítulo 10 diz que 7 trovões soam suas vozes. Já no capítulo 11 e 15 diz que houve vozes no céu. Então são essas as vozes. E que fala que o reino do mundo se tornou do Senhor, e que agora ele chegou e vai dar galardão aos seus profetas, aos seus servos, aos que temem ao seu nome, né? E que o reino do mundo se tornou de Deus, ou seja, Deus veio, tirou o seu povo. Esse aí é o arrebatamento. Quando a Bíblia diz se tornou do Senhor, né, é o reino de Deus no mundo, ainda não é o reino do mundo físico, o governo físico do mundo, mas está dizendo que é o reino de Deus no mundo, certo? O reino de Deus sai do mundo e vai para o reino dos céus. Então é o povo de Deus. Está falando sobre o arrebatamento. Então é muito interessante, né, estarmos aptos para entender a palavra de Deus. Veja bem, se você quiser, estuda bem, procura com oração, você que é estudioso, você que gosta de profundidade bíblica, escatologia bíblica, compare aí 1 Coríntios 15, 51 e 52, tá? Compare com Apocalipse 10 até o versículo 7,
e compares também com Apocalipse capítulo 11, versículo 15, tá bom? Até o versículo 7 também. Então é isso que eu teria para falar aqui, mais um pouco sobre escatologia bíblica, porque nós precisamos saber, a igreja precisa saber, porque grandes coisas estão vindo aí, grandes expectativas, terrores, guerra ainda vai vir, tem a segunda trombeta que ainda está para se cumprir, depois a terceira, depois a quarta trombeta, quinta e sexta trombeta, a quinta trombeta, preparação para a guerra, sexta trombeta, guerra, o mundo naufraga no caos total, economia vai a pique, vai tudo por água abaixo e o que vai acontecer? Vai acender, o anticristo ele vai acender, ele vai crescer, ele vai realmente começar a tomar soberania, já falei sobre isso, sobre as nações do mundo, e a Bíblia, aí vai se cumprir o que Paulo falou, porque a vinda do Senhor não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia já está aí, e só faz crescer cada dia mais, não é? E se revele o homem da iniquidade, só falta isso para Jesus vir, para ele se revelar, e a única coisa que detém ele, dele se manifestar realmente, é onde as nações elas se enfrentam, uma terceira guerra mundial, né? O caos total é que impede ainda ele dele se manifestar. É claro que muita gente vai dizer, não, o que impede ele de se manifestar é o Espírito Santo. Claro que o Espírito Santo também detém ele, né? E é quando o Espírito de Deus realmente dá ordem para acontecer essa guerra, e então vai acontecer e ele se manifestará, né? O que impede ele é o cumprimento também de todas essas trombetas. Tem que cumprir. Depois que cumpre essa trombeta, que vem, ele aparece no cenário mundial, né? Ali no capítulo 11. Logo de repente, no capítulo 12, capítulo 13, né? Você vê que já aparece o quê? A besta, que é mestre do mar. Depois a besta, que é mestre da terra, né? E assim o anticristo ele aparece na sua força total. Ali já pelo capítulo 13 ele já está na sua força total, né? A igreja ainda vai ver ele ascendendo, tomando todo o domínio, todas as nações, entregando a ele. Ele vai começar falando como um cordeiro, mas depois vai se mostrar realmente na força de um dragão, na força e na eficácia do poder de Satanás. Então, meus queridos, é isso. Outros vídeos nós vamos ver, vamos postar aí no média de 2 ou 3 vídeos por semana, né? Que Deus em Cristo abençoe sua vida, procure ter o conhecimento, procure ler a Bíblia, procure orar, procure realmente pedir a Deus misericórdia para as nossas vidas, pedir perdão de tudo que nós fazemos, do que cometemos, do que já cometemos, para que Deus tenha misericórdia das nossas vidas e que a sua graça possa realmente estar sobre a minha e a sua vida. Que Deus em Cristo nos abençoe em nome de Jesus.